E aí, galerinha bonita, estamos de volta para mais uma aulinha, seguindo a nossa aula de equilíbrio químico. Agora com as luzes, né, dá um reflexo da luz. E com meus companheiros de jornada aqui, ó, olha aqui, ó, Marinha, minha chilote, a gotosa Marinha, dá oi lá pro pessoal. Marinha, oi Marinha. Vem, Totar, vem, Totar, pula, vem, ó, mais um companheirinho, Tarzinho, esse é o Tarzinho, vem, Monica, ó, sem briga, ó, Totar e a Marinha, Titi, olha, sem briga, ó, dá oi pras meninas, e pros flamenguistas. Então tá, galera, vamos seguir aí. Acho que tu lembra que nós paramos aí há pouco, né? Uma aula sobre equilíbrio químico. E falamos do que nós chamamos análise qualitativa do equilíbrio. Agora nós vamos fazer o que nós chamamos análise quantitativa do equilíbrio. E a análise quantitativa do equilíbrio, nós vamos ter a expressão matemática do equilíbrio. Como é que nós vamos tratar matematicamente esse equilíbrio químico? Então, considerando aqui que você tem uma reação reversível, né, que acontece nos dois sentidos, velocidade direta e inversa iguais, que é a condição para equilíbrio, que as concentrações são constantes e que a reação não está parada, você agora precisa lembrar como é que a gente tira o que nós chamamos as leis de velocidade. Né? Velocidade 1, que é K vezes A elevado no Azinho, vezes B no Bzinho. Velocidade 2, que é K vezes C no Czinho, D no Dzinho. Então, são duas reações que estão acontecendo juntas, mas são duas reações diferentes. Uma no sentido direto, outra no sentido inverso. Tudo bem? Considerando que no equilíbrio essas reações, essas duas velocidades são iguais, V1 igual a V2, então nós temos que igualar essas duas chamadas leis de velocidade. E se nós igualarmos essas duas leis de velocidade, nós vamos ter essa igualdade acontecendo, tá? Considerando que nós acabamos de ver que V1 é K1 vezes A vezes B, e V2 é K2 vezes C vezes D. Então, eu estou igualando as duas. E nisso nós temos duas constantes de equilíbrio, tá? Colocadas aí, K1 e K2. E são duas constantes. E se elas são duas constantes, eu posso transformar essas duas constantes em apenas uma. Isso é matematicamente possível, né? Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer K1 sobre K2 ou K2 sobre K1. Quando o Gudo e o Bervage chegaram aqui, eles ficaram nesse impasse. Aí um pergunta para o outro, tchê, o que eu faço agora K? E resolveram fazer K1 sobre K2. Poderiam ter feito o contrário. E aí, fazendo K1 sobre K2, tu obtém uma terceira constante, que eles chamaram de constante Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração molar. E Kc é produto sobre reagente. Então, é o produto dos produtos sobre o produto dos reagentes elevado aos expoentes, que são os coeficientes estequiométricos. Só que assim como tem Kc, lembre-se, também tem Kp lá da cinética, lembra? Existe uma constante uma lei cinética em termos de concentração e uma lei cinética em termos das chamadas pressões parciais. Então, existe o Kc, que é constante em termos de concentração, e o Kp, que é constante em termos de pressão parcial. Tudo bem? Agora vem os detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. Meu Deus, que voz melodiosa. Tória, Mora, parem. E aí vem que não entra sólido na expressão da constante de equilíbrio e só entra gás na expressão da constante em termos de pressão. Então, Kc não entra sólido, quem mais não entra, lembra? Não entra sólido, também não entra água, se a água for solvente. E na expressão em termos de Kp, só entra componente gasoso. Tudo bem? Então, sabendo disso, nós temos que agora saber tirar as chamadas constantes de equilíbrio, dada uma reação qualquer. Então, como é que fica Kc?
Então, Kc vai ser produto elevado ao expoente sobre reagente elevado aos respectivos, a 1 e 3. Como todos são gasosos, todos entraram na constante de equilíbrio. Kp, mesma coisa, todos são gases, todos entram, só que ao invés de concentração vai ser pressão parcial do produto elevado ao quadrado sobre pressão parcial do reagente. Se tivermos essa reação, de novo, produto sobre reagente, só que agora qual é o detalhe? O detalhe é que nós temos aqui componente no estado sólido, e nós vimos que o sólido não entra nem na expressão do Kc, nem na expressão do Kp. Então, Kc é igual simplesmente concentração de CO2. E o Kp, da mesma forma, pressão parcial do CO2. Nesse caso, Kc, quem não entra no constante de equilíbrio? Não entra o cálcio, porque é estado sólido, e também não entra a água, porque embora a água não apareça aqui, ó, mas onde diz aqui quer dizer aquoso, e ela não vai aparecer na constante. Então, o sólido não entrou porque é sólido e também não entra a água solvente. Então, a água aqui não está aparecendo porque ela é solvente do meio. Os outros componentes entram. E para o Kp só entra gás. Então, pressão parcial do hidrogênio. Nesse caso, olha lá, não entra o zinco e a prata, que estão no estado sólido, e entra os demais. Ó. Zinco, aquoso, a água que não vai entrar, sob a G mais elevado ao quadrado. E o Kp não tem expressão de Kp. Por que não tem expressão para o Kp? Porque não existe componente gasoso. Então, nesse caso, não se expressa a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Tudo bem? Dado isso, então, aí vem as que nós chamamos de características dessas constantes. O que nós temos que considerar a partir daí, que é extremamente importante, isso é muito cobrado. Primeiro, saber que a constante de equilíbrio, na verdade, isso vale para todas as constantes que nós vamos ver até o final do semestre, são várias constantes, são 7 na real, Kp, Kc, Ka, Kb, Ks, Kw e Kh, no bom sentido. Todas as 7 constantes de equilíbrio só variam, só mudam se mudar a temperatura. Quanto maior o K, maior o rendimento da reação. E aí, gente? É entender o que é K, né? Acabamos de ver que K é sempre quem sobre quem? Produto sobre reagente. Quanto mais produto tiver, maior vai ser o K. E quanto mais produto tiver, o que acontece? Maior foi o rendimento. Então, K grande significa alto rendimento. K pequeno significa baixo rendimento. Só que a questão é, o que é um K grande? Quanto é ser grande? Então, a gente considera que um K grande, anota aí, K grande é K maior ou igual a 10 na 3. 10 na 3, isso é K grande, isso é certeza de K de alto rendimento. O que é um K pequeno? K menor ou igual a 10 na menos 3. Isso é K baixinho, 10 na menos 3 dá 0,001. Então isso é muito pequeno, então eu considero que isso é baixíssimo rendimento. Entre 10 na 3 e 10 na menos 3, ele não é grande, não é pequeno, é mais ou menos, aí vai depender da reação. Pode acontecer que dentro desses valores tem um K de alto rendimento, tem um K de baixo rendimento, mas não dá para ter certeza, aí depende da reação. Mas, regra geral, Ks entre 10 na menos 3 e 10 na 3 são Ks de médio rendimento, a reação está mais ou menos equilibrada. Então, isso é extremamente importante que tu saiba, para entender o significado do K. Então, quanto maior o K, maior o rendimento da reação, mais a reação está no sentido do produto. Isso é que indica rendimento. Tudo bem? Uma coisa importante. O equilíbrio, como nós vimos, ele é estabelecido de várias formas. Então, aquilo que nós acabamos de ver, que tem a ver com as características do equilíbrio, o equilíbrio não entra os componentes que estão no estado sólido, não entra no Kp, que só entra para o Kp gasoso. Então, aquilo que nós vimos, que são exemplos que nós acabamos de mostrar para vocês, e que aqui está especificado de novo, não precisava especificar. Então, veja, os mesmos exemplos praticamente que eu coloquei atrás. Também saber que o valor do K vai depender de como a reação está escrita. O que significa? Se você escrever a reação assim, você vai ter um K.
Mas se você escrever a reação assim, é outra reação. Aí você vai ter outro K. Então, dependendo do coeficiente estequiométrico, o K vai ser diferente. Isso é uma questão matemática. Então, na verdade, quando você multiplica essa equação por 2, esse teu novo K aqui é o K que você tinha elevado ao quadrado. Você está, na verdade, trabalhando com uma outra relação numérica. Então, quando você tem isso, né, colocado, sempre que você tiver uma equação multiplicada por um número qualquer, a nova equação vai ser o K que você tinha elevado a esse número. Se você multiplicou por 2, elevado ao quadrado. Se você multiplicou por 3, elevado a 3. Se você multiplicou por 1/2, que é a mesma coisa que dividido por 2, é elevado ao meio. Não esqueça que elevado ao meio é raiz quadrada. Então, você tem que ter noção disso que está acontecendo. Tudo bem? Bueno, dado isso, aí nós temos o resumo da ópera, que é o que você tem que, a partir daí, ter mais cuidado. Então, resumindo o que nós vimos e colocando outras coisas. Se a equação for multiplicada por um número, o K, então, é elevado a esse fator. Mas e se eu inverter a equação? Se eu inverter a equação, o K vai ser invertido. Porque se ela é alto rendimento para um lado, né, pessoal, o lado inverso vai ser baixo rendimento. Ou seja, se ela é 10 para um lado, para o outro lado ela é 1 sobre 10, que é 0,1. Então, se ela é alto rendimento para a direita, vai ser baixo rendimento para a esquerda, é uma consequência, né? Então, é lógico que se para um lado o valor é elevado, para o outro lado o valor vai ser baixo. E quando você soma equações, duas ou mais equações forem somadas, você não soma os K's, hein? Muito cuidado, você multiplica os K's. As constantes são multiplicadas. Isso aqui é uma questãozinha que caiu no Enem, hein? Num dos últimos Enems. Se você tem equações que são somadas, perceba que essa aqui, a equação global, é a soma das outras duas. Você eliminou o C, sobrou A mais 2B, que estão no mesmo lado, produzindo D. O C saiu fora porque está dos dois lados. Aí o K dessa nova reação não é a soma dos casinhos porque tu somou as equações. O K dessa nova reação é o produto dos casinhos. Então sempre muito cuidado nisso, tá? E você saber o que fazer quando você tem um K. Qual é o significado desse K? Então, quanto maior o K, maior o rendimento. Saber que inverter uma equação, inverte o K, inverter é 1 sobre, não é mudar sinal. Tá? Quando você multiplica uma equação por um número, você eleva esse número. Quando você soma equações, multiplicam-se as constantes. Tá? Então, são as três propriedades. Agora, que unidade tem o K? A gente não trabalha com unidade com K. K a gente diz que é um valor adimensional. Antigamente tinha-se unidades, dependia da reação. Hoje em dia, o PAC pede, que é quem rege as leis da química, que não se utilize unidade para constante de equilíbrio. Então, a gente não trabalha com unidade, você pode dizer que o K é adimensional. Então, o K é um número. Mas para que serve esse número? Justamente o que estávamos falando. Justamente para dizer para que lado está a reação. Então, K grande, alto rendimento, K baixo, baixo rendimento. K grande, maior ou igual a 10 a 3. K baixo, menor que 10 a menos 3. Tudo bem? Entre os dois, não é alto, não é baixo. Consideramos médio rendimento. Aí vem o uso disso, né? Como é que eu trabalho isso? Então, se você for calcular essa constante de equilíbrio, fazer essa reação, então o que vai dar? Produto sobre reagente elevado ao quadrado. Então, vai ser H2 vezes I2 sobre HI elevado ao quadrado. E você faz o cálculo da constante de equilíbrio. Então, sempre que cai questões relacionadas a isso, se você souber tirar a constante de equilíbrio, a reação vai ser muito fácil. Então, está dada uma reação, obtenção de metanol a partir do monóxido de carbono. Ele quer saber, considerando a reação, escreva a expressão que representa a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Então, vai ficar concentração desse carinha sobre concentração desse, vezes esse elevado ao quadrado. Vezes, um vezes o outro. Não é um mais o outro, não é escrever o que está aqui. Então, é esse sobre esse, vezes esse ao quadrado.
Essa é a expressão da constante. Aí ele vai dizer assim, escreva e calcule o valor para um sistema. Aí o valor, ele te dá as concentrações, joga os valores e calcula. Então, a partir do momento que tu sabe achar a constante do equilíbrio, o valor numérico é muito fácil. É só você fazer o cálculozinho que você tem a resposta. Tudo bem até aí? Bom, aqui vem uma outra questão, uma questãozinha do EPG. Está dando a reação, as concentrações dos participantes. Então, sempre lembrando, o cara que diminui é reagente, o cara que aumenta é produto. Não precisa dizer, você tem que saber. Então, dada essa reação, acerca desse equilíbrio, da variação da concentração em função do tempo, que assinar o correto. A, B e C são, respectivamente, esses carinhas aqui. Vamos olhar aqui, essa equaçãozinha, deu um probleminha. Vamos arrumar. Que beleza. Opa, aquele O2 cola para baixo. Tá aí. Tá? Então, considerando isso, olha lá. As curvas A, B e C correspondem respectivamente a essa espécie. Então, quem é o A? O A está aparecendo. O B está aparecendo. Então, eles são produto da reação. Só que quem é que aparece mais? Quem aparece mais é o NO ou o O2? Então, olha a proporção. 2 para 1. Para cada 2 aqui aparece 1 lá. Então, o NO aparece 2 vezes mais do que o O2. Ó. Então, esse é o NO, tá certo? Esse é o O2. E esse que está desaparecendo é o reagente. Ó. Então, correto, afirmativo. No tempo indicado por X, o sistema atinge o equilíbrio. No tempo indicado por X, o sistema atinge o equilíbrio. Sim, por quê? Porque a partir desse tempo as concentrações são constantes. Então, verdade. Se tu aumentar a pressão total, desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Bom, isso nós vamos ver mais tarde, tá? Mas aí você pode, por uma questão de lógica, deduzir. Ó. Quando a gente fala numa reação onde todos os componentes estão no estado gasoso, os coeficientes estequimétricos são considerados os seus volumes. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 volumes aqui, 3 volumes aqui. Se eu aumentar a pressão, eu vou para o lado que tem menor volume, portanto, eu vou para o lado do reagente. Então, tá certo. Aí, depois nós vamos ver isso. Aí, ele quer saber a constante de equilíbrio para essa reação, o Kc. Como é que eu acho Kc? Produto sobre reagente. Então, vai ser concentração do NO elevado ao quadrado sobre vezes concentração do O2 sobre concentração do NO2 ao quadrado. Você sabe as concentrações de cada um, porque você vai tirar do gráfico, então vai ficar NO ao quadrado, 4 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado, vezes 2 vezes 10 a menos 2, dividido por 8 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado. Se você fizer esse cálculo, você vai ver que sim, dá 0,5. Então, a afirmativa está correta. Ok? Então, pela leitura que eu estou fazendo, você vai escrevendo aí, você vai ver que tu consegue fazer, tá? Às vezes você ouve um barulhinho aí, é o celular, e às vezes, inclusive, né, são vocês mandando mensagem. Há pouco aqui, né, uma pessoa completamente sem graça, um tal de Pedro, né, eu sei quem é Pedro, estou brincando, perguntou se dá para vir com a camiseta do Inter no churrasco. Dá, inclusive, é uma maneira que a gente vai ter para começar o fogo, né? Um paninho assim é bom, esses panos pegam fogo fácil, né? A gente coloca junto do carvão, né? Já é uma maneira boa de iniciar o fogo. Beleza? Olha a questãozinha da UDESC aí, pessoal. Calcule a constante de equilíbrio para essa reação. Se você observar, ó, é a reação inversa em relação ao que estava lá. Ó. Olha lá, essa é a reação no sentido direto, essa é a reação no sentido inverso. Então, o que é a constante de equilíbrio para essa reação? Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Na questão anterior era o contrário, né? O produto era esse, o reagente era esse. Ele dá os valores de cada um, coloca os valores daqui, né? Coloca os valores que ele deu. Estão lá os valores fornecidos, né? 1, 1,5, 0,1, não vai errar de pegar os valores, né? Faz o cálculo, pronto, você tem o valor, 0,0066. Agora veja lá, 6,6 vezes 10 a menos 3, valor alto ou baixo? Menor ou igual a 10 a menos 3 é baixo, que significa que é uma reação de baixo rendimento. Tudo bem?
Então tá aí a resposta. Pois a questãozinha da UFSC, ó. O metanol usado como combustível pode ser obtido por essa reação. É uma reação endo? Olha lá, ΔH menor que zero é endo? Não, ΔH menor que zero é exo. A expressão matemática do equilíbrio químico é essa. Então, Kc é o quê? Kc é sempre produto sobre reagente. Aqui ele colocou o contrário. Então, não, falso afirmativo. Tudo bem? Então vejam como não é difícil. Outra questãozinha da UFSC, não vou ler o texto todo aqui, né? Também a gente não tem tanto tempo assim, essa aula não pode ficar muito grande. Mas tem uma questãozinha. Deu os valores de cada um inicial, 3 mol desse, 2 mol desse. E diz que vai reagir até atingir o equilíbrio 90% do monóxido. Primeira coisa que tem que tomar cuidado é que você tem que balancear a equação. Veja que ela não está balanceada aqui, ó. Tem um C, um C. Aqui tem 2 O, lá tem 3 O. Não, errei. Tem 2 O, lá tem 2 O. Só que aqui tem 2 N, lá tem um N só. Então tem que balancear. Então tu vai botar esse 2 aqui. Quando tu botar esse 2 aqui, aí o O já desacerta. Tu vai ter que acertar o O. Para acertar o O, bom, resumo da ópera. Essa é a reação balanceada. Ele diz que no início, aí tu vai fazer esse esquema, pessoal, que a partir de agora você vai observar, é um esquema que vale para toda a questão que envolve esse tipo de exercício, que nós vamos fazer bastante esse tipo de exercício. Ele está dizendo lá, quanto é no início, e no início eu tenho 3 mol, 2 mol, e está dizendo que vai reagir 90% do NO. Quanto tem no início dos produtos? No início não tem nada, né? A reação não começou. Aí vai reagir 90% do NO. Quanto que é 90% de 2? É só fazer a regra de 3, né? Dá 1,8. Só que se aqui reage 1,8, olha a proporção. A proporção é 2 para 2. Aqui também vai reagir 1,8. Se aqui reage 1,8, quanto produz lá? 1,8. E aqui produz quanto? A metade, 0,9. A proporção é 2 para 2 para 2 para 1. Tinha quanto? 3, reagiu 1,8. Quanto que sobrou? 1,2. Tinha 2, reagiu 1,8. Quanto que sobrou? 0,2. Tinha nada, produziu isso, isso é o que tu tem. Tinha nada, produziu isso, isso é o que você tem. Então, você tem aí as concentrações das substâncias no equilíbrio. Aí está dizendo, no equilíbrio a quantidade de monóxido de carbono é 1,2. Sim, verdade. A expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração é essa. Constante de equilíbrio é o quê? Produto sobre reagente. Então, produto sobre reagente, correto? Verdade. A quantidade de total de mol de gases no equilíbrio é igual a 4,1. Quantidade total de mol de gases. Tem que somar tudo no equilíbrio. Então, 1,2 mais 0,2 mais 1,8 mais 0,9. 1,2 mais 1,8 dá 3. 3,9 mais 0,2, 4,1. Portanto, também a afirmativa é correta. Tudo bem, pessoal? Beleza? Conseguimos entender essa parte? Beleza? Tranquilo? Então, era isso. Próxima aula a gente faz outros exercícios, tem outros exercícios aí para fazer, tá o gabarito aí, tá? Você pode fazer, mas para que a aula não fique muito longa, eu não consigo colocar lá depois no YouTube ou no Siga, eu vou parar por aqui, tá bom? Valeu, abraço, até a próxima, vamos nos vendo, ho, 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 ho.